Paz e graça, igreja. Bom dia a todos. Hoje nós iremos estudar a segunda lição da nossa revista trimestral, que tem por foco as epístolas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. A lição da nossa revista hoje, que é o segundo capítulo, é intitulada Cristo vive em mim, e tem por fundamento os dois primeiros capítulos da Epístola aos Gálatas. Irmãos, essa epístola foi escrita em 48 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, aliás, essa epístola é o primeiro documento da literatura cristã. Ela foi escrita antes até do que o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, né? Nós sabemos que ela teve um grande relevo, uma grande importância no período da Reforma, porque Martinho Lutero a utilizou de maneira maciça, né? Ela foi um dos livros que influenciou o pensamento de Lutero naqueles períodos iniciais da Reforma. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava em Antioquia da Síria. Ele ouviu falar que alguns cristãos judeus com perfil farisaico estavam persuadindo aos gentios, aos gálatas, de realizarem certas práticas cerimoniais e determinados ritos, como a circuncisão. Para esses judaizantes, isso era necessário, porque era uma forma de comprovação da aliança, era uma forma de afirmação da aliança com Deus, né? E também uma forma de justificar-se diante dele. Então eles estavam dizendo que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação mediada por Jesus, era insuficiente, era necessário mais alguns elementos complementares. E foi contra isso que o apóstolo Paulo, né, se irritou e escreveu a sua epístola. Ele está muito bravo, ele está muito chateado por causa desses falsos irmãos judaizantes, e também ele está muito chateado com os gálatas, que ele chama de insensatos, porque em tão pouco tempo eles mudaram de evangelho, digamos assim. Essa carta, ela foi escrita às igrejas da região sul da província romana da Galáxia. A província romana da Galáxia constituía-se de algumas cidades, como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas igrejas elas foram estabelecidas no período da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Portanto, não tinha muito tempo que eles haviam se convertido, porque a primeira viagem missionária foi justamente no ano 48 depois de Cristo. E essa carta também é desse ano. Portanto, em questão de meses, né, os cristãos gálatas começaram a mudar a sua conduta, começaram a abandonar, né, a graça, e estavam encaminhando-se para as obras da lei, né? Deixaram a pregação da fé para as obras da lei, né? Abandonaram a influência do Espírito, né? E passaram a seguir, vamos dizer assim, os ditames da carne, né? É por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, tão depressa, porque não tinha tanto tempo que ele tinha estabelecido aquelas comunidades. Então, esse é o contexto. Essa lição que nós vamos estudar hoje, ela nos oferece 5 valiosas lições, né, que nós vamos ver aqui, que estão consubstanciadas nos próprios tópicos aqui colocados pelo autor. E todas elas partem do pressuposto de que Cristo vive em mim. Mas o que é isso? O que significa Cristo vive em mim? Nós podemos entender isso lá em Gálatas 2, 19 e 20, quando o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz, já não sou eu, ele está dizendo, já não sou o eu egocêntrico, o eu que é influenciado pelo mecanismo do pecado que vive, né, em mim próprio. Mas Cristo, a pessoa de Cristo é que vive em mim, né? Então este eu
egocêntrico, este eu que gira em torno do seu próprio umbigo, este eu que é influenciado pelo mecanismo da carne, este eu está crucificado, né? Mas o eu que vai se cristificando com a presença do Espírito do Senhor é que está dirigindo a minha estrutura biopsíquica, tá? Então, já não sou eu, o eu egocêntrico que vive, né? Mas Cristo vive em mim, na minha composição existencial. O Espírito habita e eu estou cada vez mais me cristificando, cada vez mais me assemelhando com a imagem do Senhor. Louvado seja Deus. Esse viver, ele é direcionado, ele é centrado, ele é orientado pela fé no Filho de Deus. Então eu não vivo mais para mim mesmo, né? Eu não vivo mais para o meu querer, para os meus prazeres particulares. Eu vivo pela fé e sigo a orientação do Espírito. Então aquele eu está morto, né? E o eu agora é orientado, né, pelo Espírito do Senhor. A minha vida é orientada pelo Espírito do Senhor. Dito isso, irmãos, passemos agora às lições que o autor nos coloca aqui. Então, partindo desse pressuposto, Cristo vive em mim, nós temos aqui 5 lições preciosas, né? Estamos aqui no 2º capítulo, e a primeira lição é essa: a experiência de Cristo viver em mim é a base para o evangelho insubstituível. Se eu tenho a mente de Cristo, se Cristo realmente dirige a minha existência, eu tenho a convicção do que seja o evangelho genuíno, né? Eu tenho uma clareza do que seja a palavra do Senhor. E aqui Gálatas 1, 6 e 9 diz: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. E o autor nos coloca aqui uma questão: há coisas que nos causam espanto e admiração. Ver gente convertida e salva, buscando novidades na fé, nos causa espanto, né? Gente que distancia-se da suficiência do evangelho para o legalismo, e isso é muito preocupante. O apóstolo Paulo, ele diz que está espantado, e no grego é thaumazo, né, que significa maravilhar-se, espantar-se. Esse thaumazo, né, é uma palavra que daí dela deriva trauma, é uma experiência bem traumática ver algumas pessoas que pressupostamente são convertidas, né, pessoas que já conhecem o evangelho, buscando elementos complementares à fé genuína, né? Buscando outro evangelho, buscando adendos, elementos complementares, não é? E que não é algo incomum nos nossos dias. Alguns exemplos aqui que me ocorrem: pessoas que querem fazer sacrifícios para obter bênçãos, consagração de óleo e de água, né? Como se esses elementos pudessem ter poderes místicos. Oração ungida de determinados pastores, de missionários. Porque aquela oração tem efeito, surte efeito, quando a palavra de Deus diz que a oração de qualquer justo, ela é eficaz, né? Títulos novos como patriarcas, apóstolos, tudo isso são rudimentos complementares, como se esses rudimentos, esses elementos complementares pudessem, vamos dizer assim, né, agregar-se ao evangelho, ao santo evangelho, pudesse ter um efeito salvífico, né, alguma coisa desse nível. Portanto, vivemos num tempo, né, de muitos acréscimos ao evangelho, mas a palavra de Deus nos diz que quando nós, né, temos a experiência de Cristo vivendo em nós, nós temos o discernimento de entendermos o que é o puro evangelho. Se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos conforme a cosmovisão do Senhor Jesus Cristo. E isso faz com que saibamos o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Então, o que me parece é que quando as pessoas estão buscando elementos complementares,
além daquilo que nos foi dado, é que essas pessoas já estão como que decaindo da graça, né? E essa é a primeira lição. A experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível que nós herdamos do Senhor. A segunda lição é essa. A experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então essa experiência de viver em Cristo nos dá a clareza do significado da lei, né, do propósito da lei. A lei serviu de aio, de paidagogos, de orientador, até que viesse o cumprimento da promessa. A lei, ela não tem um condão de salvar ninguém. A lei é como um farol que ilumina uma determinada região. A lei servia para nos dizer, apontar o que é o certo e o errado. Mas como a natureza humana, né, decaída, herdeira de Adão, ela está sob o mecanismo do pecado, né, a inclinação do pecado, então a lei não conseguia fazer com que as pessoas deixassem de pecar. Então nós temos essa clareza de que não é pela lei que nós somos justificados. Nós somos justificados pela fé. Agora, aquela fé que tem a envergadura da fé de Abraão, né? Uma fé poderosa. Esta fé que faz com que nós sejamos justificados. O apóstolo Paulo fala em Romanos que esta fé que nós temos, que Adonai, o Deus do universo, levantou, desentranhou Jesus das amarras da morte e o ressuscitou, faz com que nós sejamos justificados. É por isso que ele olha para nós e nos chama de tzadik. Somos justificados por isso, irmãos, né? Então entendemos que a lei já teve o seu tempo. Ela serviu como um referencial. Ela não pode mais, a partir da vinda do Messias, ela não pode mais ter lugar, né? Buscar a lei, buscar servir a lei, cumprir a lei, na verdade, obedecer a lei é, na verdade, uma desobediência ao evangelho, né? Nós temos clareza quanto ao objetivo da lei. Não há mais lugar para guardar a lei, uma vez que Jesus cumpriu toda a lei e nós estamos nele, porque com ele morremos e com ele ressuscitamos. Portanto, é uma desobediência. E tem mais, não só desobediência, mas como também é uma maldição, porque está escrito lá em Gálatas 3:10, né? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Os irmãos devem saber que existem 613 mandamentos, né? Se você tropeçar em um deles, você já é maldito. Portanto, o Senhor nos livrou dessa maldição. Glória a Deus por isso. O estar em Cristo nos dá discernimento para entendermos o limite da lei, né? A lei, ela teve um papel orientador, mas ela não teve e não tem e nem nunca terá um papel salvador. Os irmãos sabem que haviam 3 tipos de lei. Esta lei que eu estou me referindo, a lei mosaica, a lei do espírito da vida, né? E a lei da morte. Olha, está aqui em Romanos, permitam-me ler aqui rapidamente, né? 3 tipos de lei. A lei do espírito da vida, a lei do pecado e a lei de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós estamos, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos sobre a lei do pecado, né? Qual é o efeito dessa lei do pecado? O apóstolo Paulo nos diz aqui, em Romanos 7:15, que é a condição do homem carnal, né? O homem vendido à escravidão do pecado. Porque este homem não compreende o seu próprio modo de agir, pois não faz o que prefere e sim o que detesta. Então, quem está sob a lei do pecado não tem condições de evadir-se dessa inclinação, desse pendor da carne, né?
é aquilo que os gregos chamam de tiké, é um mecanismo. Só pelo sacrifício de Cristo é que nós somos libertados e passamos a ter a lei do Espírito da vida. É por isso que Paulo está dizendo que não tem mais sentido, ó Gálatas insensatos, voltar a adotar esses rudimentos. Portanto, a segunda lição é essa: a experiência de Cristo viver em nós nos dá discernimento, nos dá clareza de que nós somos livres, que temos acesso à sala do trono, acesso ao nosso Deus. Não precisamos mais de rudimentos deste mundo, né? Não precisamos mais de elementos extras complementares que no fundo vai nos oprimir. Então temos essa liberdade. Essa nossa experiência com o Senhor, colocando no centro de nossas vidas, nos dá este discernimento. E essa é a segunda lição. A terceira lição é essa: a experiência de Cristo viver em nós, Cristo vivendo em nós, faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho, né? Ou seja, nos dá capacidade para resistir àqueles que, sob pretexto de santidade, querem nos manipular. Então, Cristo vivendo em nós nos dá esta capacidade, né, de resistir àqueles que querem nos manipular, sob pretexto de santidade, né? Aqueles judeus farisaicos, eles tentaram persuadir os irmãos, se miscuíram ali para vigiar a liberdade dos irmãos. Mas, na verdade, eles não tinham um bom propósito. O interesse deles era manipular os irmãos. Está lá em Gálatas 4:17, né? O apóstolo Paulo fala que aquele comportamento não vinha do coração, mas, na verdade, era um desejo de manipular aqueles cristãos, torná-los presa dos desejos deles. Olha o que 4:17 nos diz: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles estavam procurando o motivo de tudo isso, deles exigirem que aqueles Gálatas, né, começassem a obedecer às prescrições da lei. Não era, vamos dizer, um bom motivo, não era pela sinceridade do coração, ainda que eles estivessem equivocados. Eles estavam querendo o capital simbólico, eles estavam querendo exercer poder. Então nós precisamos tomar cuidado, né, com pessoas ou grupos de pessoas que se travestindo de santidade, de zelo, né, daquela postura, né, de fidelidade, e exige que outras pessoas sigam determinada doutrina ou determinado comportamento. Cuidado, qual é a intenção que está por trás de um comportamento como esse, né? Então, estarmos em Cristo nos dá a capacidade para resistir esse tipo de pessoas, pessoas que são manipuladoras, pessoas que buscam, né, satisfazer o seu próprio ventre, pessoas que querem ter poder nos espaços de poder, inclusive nas igrejas, né, pessoas que maquiavélicas às vezes, né? Temos de tomar cuidado com esse tipo de gente, porque elas se escondem atrás de preceitos bíblicos, se escondem, né, atrás de um pressuposto, de um pretexto conhecimento das Escrituras, mas são pessoas de má fé, né? Quando nós temos consciência de que estamos em Cristo, vivemos em Cristo, podemos superar este mal na igreja, né? Pessoas, eu me lembro do pastor Valdívio, saudoso pastor Valdívio, né? Ele dizia que acredita em santo, mas não em santarrões. Então esses santarrões, pessoas, né, que postura austera, ou pessoas com muita santidade, mas por trás às vezes essas pessoas estão querendo manipular, persuadir, né, manter uma esfera de poder, de influência de poder sobre os outros. Então essa lição nos diz que a experiência de Cristo nos faz resistir a esse tipo de atitude, de transtornos que acabam se agregando à nossa vida evangélica. Lá em Gálatas 6:2, ainda neste mesmo diapasão, o apóstolo Paulo diz o seguinte, né?
Gálatas 6,12, olha o que ele fala: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pessoas que querem ostentar-se, né? Mostrar-se, revelar-se, né? Aliás, revelar aquilo que ele realmente não é. Então, por trás desse palavreado, dessa performance, porque é uma performance, há interesses escusos. O estar em Cristo nos dá discernimento e poder para resistir a essas pessoas, né, que querem nos manipular sobre pretextos de santidade. A quarta lição é essa: a experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós, né? Então, a experiência de Cristo vivendo conosco, no centro das nossas vidas, permite que a glória de Deus se revele na nossa corporeidade, né? Tem pessoas que exalam a verdadeira santidade, tem pessoas que encarnam, vai se cristificando de tal forma que espelham, né, o agir do Senhor. É a glória de Deus se manifestando em nossas vidas. Quando Cristo está no centro das nossas vidas, né, o Senhor, ele glorifica o nosso viver, permite que a glória de Deus se expresse em nossas vidas. Gálatas 2:20 diz: mas é Cristo quem vive em mim, eu demonstro as marcas de Cristo em mim. O autor nos diz que a glória não está em fazer, mas no que já foi feito. O que Jesus fez de forma maravilhosa e perfeita por nós. Então, a glória não consiste em fazer, mas naquilo que o Senhor já fez por nós. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas em ter se tornado nova criatura. Então, aqui não é o fazer ou deixar de fazer, não é o muito ativismo, mas é o ser uma nova criatura. Eu vou dizer para vocês qual é o problema da glória, né? O problema da glória não é que uma pessoa seja glorificada. Lá está escrito assim, olha, amará o seu pai e sua mãe, né? Amará o seu pai e sua mãe, e de tal forma que os seus dias se prolongarão sobre a terra. Mas na verdade não é amar, é glorificará o seu pai e sua mãe. Então glorificar outrem, eu sei que o Senhor diz que não dividirei minha glória com ninguém, mas os seres humanos também podem ser glorificados, né? Glorificar é louvar. Mas o problema da glória são dois. Quando as pessoas buscam a glória, gastam a sua vida buscando a glória, elas estão ostentando-se, né? É um pecado. E o outro pecado é esse, autoglorificar-se, né? Então, a palavra de Deus diz que a glória de Deus, ela coparticipa da nossa vida. À medida que nós vamos deixando Cristo habitar no nosso ser, nós vamos manifestando a glória de Deus. É isso que essa lição está dizendo, né? A experiência de Cristo em nós permite que a glória de Deus se expresse em minha vida. Você conhece um crente de verdade. Quando você tem discernimento e caminhada com o Senhor, você vê como a glória de Deus vai se revelando em algumas vidas, tá? Então, as marcas em nossa vida não são construídas e empregadas pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus faz em cada um de nós, né? Temos as marcas de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas? Ou temos as marcas de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas, né? Então, precisamos mostrar as marcas de Jesus e não querermos ostentarmos-nos, tá certo? Buscar a glória do Senhor para que a glória do Senhor habite em mim. Então essa experiência cristocêntrica, né, permite que a glória do Senhor habite em nós, né? Isso é muito lindo, muito bacana, né? Porque o crente passa a ser uma carta viva lida pelos homens. Queridos, a quinta e última lição é essa: a experiência de Cristo viver em nós, né? Sempre esse mesmo bordão. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Gálatas 2:21 diz o seguinte: assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Paulo está dizendo, se a justiça vem pela lei,
ele sempre trabalha com essa estrutura. Se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Porque a lei não justifica ninguém. Lá em Coríntios ele fala, olha, se não há ressurreição, os coríntios acreditavam que não havia ressurreição. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Então assim, ou Cristo vive em nós, ou a nossa experiência vai ser meramente ritualística, religiosa, né? Então, cuidado com o ritualismo, né? Cuidado com o procedimentalismo, com o ativismo vazio. Se Cristo vive em nós, a nossa vida é primaveril, irmãos. A nossa vida, ela é vivificante. Se não for assim, ela é uma sucessão cotidiana de ritos, né? A nossa fé é uma fé viva. E aqui o autor nos diz o seguinte, os Gálatas estavam querendo anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. O legalismo exalta o que temos de cumprir. A graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. Portanto, não podemos ser legalistas, porque Cristo já cumpriu por nós a lei. Então, longe de nós o ritualismo vazio, o repetitivismo, longe de nós o procedimentalismo, um ativismo sem sentido. Precisamos, irmãos, mostrar sempre esta fé vivificante. E é isso que essa quinta lição nos diz, que quando Cristo, né, ele vive em nós, nós nos afastamos da pura religiosidade, da pura legalidade. A nossa vida é uma vida cheia, plena, constante, ativa, uma vida primaveril. Então são essas as 5 lições que nós aprendemos aqui desse segundo capítulo, né? A primeira delas, nós já vimos. A experiência de Cristo em nós é a base para o evangelho insubstituível. A segunda, a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. A terceira lição, a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao evangelho. A quarta lição é que a experiência de Cristo viver em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. E a quinta lição é essa, repetindo, a experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e puro legalismo. O autor conclui dizendo que a nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica, com Cristo vivendo no âmbito da nossa existência, no centro da nossa existência. E aí ele nos dá 3 consequências disso, de Cristo viver no centro de nossas vidas. A primeira delas é essa: a nossa vida tem de ser direcionada pelos seus ensinos. Nós somos discípulos, temos de conhecer os ensinos de Jesus. A segunda consequência é essa: precisamos mortificar todos os dias as obras da carne. Não permitir que o velho homem viva, apareça, queira impor-se, né, nas nossas vidas. E a terceira consequência é essa: nós precisamos ser a reprodução de Jesus de maneira prática, né? Uma fé encarnada, emuná, a fé que se consubstancializa na nossa prática existencial. São essas 3 consequências da maneira de viver cristocêntrica. Que o Senhor nos abençoe, que nesses momentos de dificuldade que nós todos estamos passando, nesse nosso exílio involuntário, nós possamos nos lembrar que o Senhor está conosco, o guarda de Israel está conosco, ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Portanto, não se impacientem, não tenham medo, não se sintam ansiosos, não se deprimam, porque o Senhor nosso Deus está conosco e vai nos tirar desses momentos difíceis causados por essa pandemia
Que o Senhor vos abençoe. Um forte abraço.